Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros fundamentais para se pensar a relação entre literatura e ensino. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada em cada um dos livros que eu vou mostrar aqui, e se for o caso, comprar através do meu link, pois é uma forma de você ajudar a manter o canal. É sempre muito importante incentivarmos a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! É comum ainda que algumas pessoas se perguntem sobre o porquê de pensar essa relação entre literatura e ensino, qual a relevância disso. E eu não estou aqui para julgar, até porque durante um certo tempo eu mesmo me perguntei sobre a importância disso. Eu tive uma formação a nível de graduação muito teórica, foi um tempo em que eu estudei a fundo a teoria literária, a historiografia literária, e dentro da teoria literária, as teorias específicas da poesia, do romance, do conto. Na parte de literatura, principalmente, foi um período de muito conhecimento teórico, mas em que eu não dava muita importância, até por inexperiência também, não dava muita importância para essa questão do ensino. E eu tinha muita noção na minha mente de que, ora, para saber como ensinar literatura, basta você chegar na sala de aula e ali as coisas vão acontecendo. Você tendo conhecimento teórico e tendo bons textos, você consegue desenvolver a aula. E as coisas não são bem assim. Eu fui mudando minha opinião, primeiramente quando eu entrei no meu mestrado, a minha instituição, na qual eu me formei, na qual eu fiz meu mestrado, na qual eu farei, se assim me for permitido, o meu doutorado, a UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Ela tem um programa de pós-graduação todo voltado para a relação entre linguagem e ensino, seja na parte de linguística, seja na parte de línguas estrangeiras ou na parte de literatura. E, enfim, fiz o mestrado em literatura e ensino e já naquela época foi me surgindo, pouco a pouco, essa importância de se pensar estratégias, metodologias, formas de trabalhar a literatura em sala de aula. Foi uma época em que eu tive importantíssimas e riquíssimas conversas, debates, mas principalmente conversas, porque o tom era sempre esse, com o meu orientador, professor José Helder Pinheiro, que vai ter livro dele aqui que eu vou indicar. Ele que é um dos grandes especialistas no nosso país na área, e não é puxa-saquismo de ex-orientando, até porque nem eu gosto de puxar saco, nem ele gosta também de quem puxa. É o reconhecimento, até porque é um professor que está constantemente sendo convidado para dar palestras pelas universidades do Brasil afora, para participar de bancas de mestrado, doutorado. Então é realmente uma referência. E o contato com ele ao longo da pós-graduação, principalmente na graduação não tive tanto contato, mas principalmente a partir da pós-graduação, foi me mostrando essa importância. As leituras também. Mas eu posso lhes dizer uma coisa. Quando eu passei no meu primeiro concurso público e fui atuar em sala de aula de forma mais incisiva, com aquela noção de continuidade, antes eu só tinha passado um ano dando aula, que foi antes do mestrado, né? Naquele ano ali entre a graduação e o mestrado, passei um ano fora da universidade. Quando eu terminei o mestrado, comecei logo dando aula no meu primeiro vínculo público efetivo, e aí tive essa noção de continuidade, vários anos trabalhando com leitura e sentindo na pele a importância dessas obras, dessas teorias que pensam formas de atuar em sala de aula com texto literário. Metodologias adequadas a determinados públicos, porque nossos públicos são diferentes e sempre pedem formas diferentes também de se trabalhar. Lógico que eu estou trazendo aqui 5 livros. Existe, por ser uma área que cada vez mais está crescendo em importância acadêmica e também editorial, já existe uma quantidade de obras bem interessantes sobre esse tema.
Eu tenho outras aqui, além das que eu vou mostrar, mas vou priorizar estes livros, que eu acho que são alguns dos que têm algumas contribuições bem interessantes para dar. Em primeiro lugar, eu cito aqui os livros de Teresa Colomer, que é uma das grandes referências na área de literatura e ensino. Ela é espanhola, lá de Barcelona, e tem uma atuação muito interessante nesse campo. Nós temos aqui o Andar Entre Livros. A leitura literária na escola foi o primeiro contato que eu tive com ela, e foi um dos primeiros livros que eu li sobre literatura e ensino. Foi um livro que me marcou muito, me deu muito direcionamento bacana de como entender a importância da leitura literária para leitores iniciantes e a formação do leitor literário. Um livro que, esse aqui eu conheci um pouco depois do Andar Entre Livros, e aqui também tem muita coisa interessante, né? Ela vai falar a diferença entre, ou pelo menos a diferença que se dá na sociedade para uma literatura de verdade e a literatura infantil, né? Ou seja, essa divisão de que existe uma literatura real e um conjunto de textos feitos para crianças, enfatizando a importância desses textos específicos e que são sim literatura. Afinal de contas, quando você vai refletir sobre a natureza da literatura, o que é que falta em determinados textos feitos para o público infantil, né? Não falta nada. É lógico que os níveis de complexidade são diferentes, porque os públicos também são diferentes. E aí onde está, né? É quando você começa a entender essa diferença e a necessidade de se valorizar isso e a necessidade de se pensar sempre nisso, que a coisa vai começando a ganhar sentido e você começa a se preparar. É claro que fica um pouco da dúvida, certo, mas como que eu vou para a sala de aula trabalhar com os textos, que tipo de estratégia eu utilizo e tal. Existem alguns livros que são muito interessantes nesse sentido. Os livros de Hildo Cosson, não apenas este que eu vou citar, eu gosto particularmente desse aqui, mas alguns outros que ele tem também são muito bons. Eu cito aqui os Círculos de Leitura e Letramento Literário. É um livro que une, claro, né, a apresentação de toda uma teoria a respeito da leitura, seus elementos, da importância da literatura na formação de leitores de um modo geral, mas também tem aquele lado prático, uma forma de trabalhar com a literatura, os círculos de leitura. E aqui ele vai apresentar o que vai dar dicas de como montar círculos de leitura, que é uma atividade que eu já cheguei a fazer e que foi sim relevante e que com certeza é um livro que vale a pena conhecer, por tudo, né? Ainda que você vá depois adotar uma estratégia diferente, mas toda a discussão que está aqui vai te enriquecer muito. Eu deixo aqui também a dica do Poesia na Sala de Aula. Já falei especificamente deste livro num vídeo aqui no canal, já indiquei em outras ocasiões. É o livro do meu orientador, um dos livros do meu orientador, talvez o de maior repercussão, o mais conhecido, né? O professor Helder Pinheiro. Este livro, que saía anteriormente pela editora dele, foi adotado aqui, está sendo publicado pela editora Parábola. Então, vocês já sabem a qualidade muito boa de todo o material da Parábola, e um livro que tem muita estratégia bacana para o trabalho aqui, especificamente com poesia. E vocês sabem que poesia não é tão fácil de gerar uma identificação. É muito provável que muitos de vocês que visitam aqui o canal, que têm suas trajetórias também de leitura, tenham tido ou ainda tenham algum tipo de dificuldade ou de bloqueio no contato com a poesia. E isso é natural, até porque a poesia ela dá as coisas de forma menos imediata que a narrativa. A poesia ela é mais subjetiva e por isso mesmo nem sempre você encontra o fio para chegar até aquela consciência, aquela subjetividade e saber o que é que aquela pessoa quer dizer. Ela tem uma linguagem mais metafórica, ela tem uma liberdade maior no uso da língua, enfim, por tudo isso ela é mais difícil. Eu, pelo menos, considero, eu acho que muita gente considera. E é interessante pensar em estratégias. E aqui o professor Helder vai
discorrer a respeito de algumas metodologias que ele utilizou na sua trajetória, que ele orientou como professor universitário. Vai sugerir também algumas formas de trabalho. Um livro muito bom. E nós temos aqui, também publicado pela editora Parábola, este livro, O Leitura de Literatura na Escola, organizado por Maria Amélia Dalve, Neide Luzia de Rezende e Rita Jover Falheiros. São 3 organizadoras. Também é muito interessante porque ele, como todo livro que tem a organização de alguém ou de alguns autores, você tem diferentes olhares, diferentes trajetórias e, ao mesmo tempo, diferentes formas de contribuir com determinado tema. E aqui nós temos muitos autores falando sobre o tema de literatura e ensino, né? Nós temos um texto muito rico sobre aspectos metodológicos do ensino de literatura, um texto chamado Literatura na Escola, Propostas Didático-Metodológicas, de uma das organizadoras, que é um texto muito bom, já usei ele inclusive em referência de textos meus. Um texto também do meu orientador, professor José Helder Pinheiro, O que ler, por que ler, a literatura e seu ensino, também muito rico. Enfim, é um livro que você sai dele com muita coisa na cabeça, muita ideia que você vai seguir à risca, que você vai adaptar para a sua realidade, que você vai tomar, às vezes, só uma pequena inspiração, mas vai criar suas próprias metodologias. E o bacana é isso, que quando você conhece muitas formas de trabalho, você começa a ter uma maior criatividade para desenvolver o seu próprio caminho. Isso aconteceu comigo, né? No começo, eu ia muito assim, pegava as experiências dos outros, da forma como eram aplicadas e levava para a minha realidade. Depois eu fui começando a adaptar e tal. E o natural é que com o tempo você mesmo vá tendo a criatividade de criar experiências. Você não necessariamente precisa ler todos esses livros, pode escolher alguns deles. Eu diria que é muito bacana um dos livros de Teresa Colomer, né? Por exemplo, esse aqui é a Formação do Leitor Literário. E um desses livros que traz experiências mais práticas, né? O livro de Hildo Cosson, ou o livro do professor Helder Pinheiro, enfim. Mas também pesquisar. Às vezes nós temos por aí afora muitos artigos, muitas teses, dissertações que tratam dessa questão e que você pode baixar de graça aí na internet, né? O bom das teses e das dissertações é isso. E se for citar em algum trabalho seu, claro, né? Coloque a devida referência, mas está aí disponível de graça e das quais você pode tirar boas experiências, tanto as teses e dissertações do nosso programa de pós-graduação, mais dissertações, porque ele começou a ter doutorado há pouco tempo, né? Então ainda não tem tese pronta no nosso programa, mas você pode procurar dissertações. Existem outros programas por aí voltados para o ensino de literatura, dos quais você também pode colher muita coisa. Como eu sempre digo, né? Embora eu indique livros para você comprar, para você procurar, nem sempre você precisa ficar restrito aos livros ou à compra. Existem as bibliotecas e existem as possibilidades de você buscar outros materiais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que o vídeo tenha sido enriquecedor, que tenha possibilitado para vocês o contato com algumas referências importantes para as suas pesquisas e para o seu trabalho. Quando a gente vai trabalhar com uma realidade tão fluida, tão dinâmica e muitas vezes tão volátil como é a literatura, é lógico que é normal surgirem dúvidas, é lógico que é normal surgirem dificuldades, mas existe muita gente pensando em estratégias para nos ajudar. Isso é sempre muito importante. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.